Todos me ouvem bem? Ok. Os de casa também, dá o feedback para a gente. Inclusive, Ângela Maria, lá de Cachoeiro de Itapemirim, está com a gente, sempre online conosco. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu, Ângela Maria? Continue com a gente e que a palavra do Senhor fale ao seu coração, em nome de Jesus. Amados, no capítulo 14 de Mateus, nós leremos a partir do versículo 22. Um texto conhecido. Já preguei nesse texto aqui na igreja, inclusive, algumas vezes. E assim está escrito. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23, a igreja pode ler, por gentileza? Despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém. Senhor Deus, nós oramos para que a palavra do Senhor falasse ao coração dos pequeninos, e nós oramos para que a Tua palavra fale ao coração destes pequeninos agora. Senhor, usa o Teu Filho, glorifica o Teu nome, e que o Teu Espírito Santo nos ilumine para que a Tua palavra entre em nosso coração e faça morada. Nós Te suplicamos, ó Pai, porque nós precisamos nos alimentar da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não sei se vocês já pararam para pensar no quanto somos desafiados todo dia, o dia todo. Em todo tempo, nós enfrentamos desafios. E estes desafios, muitas vezes, são mais corriqueiros, obviamente, como o desafio, por exemplo, de alimentar a família. Não só colocar na despensa, mas também cozinhar, botar o tempero para funcionar. O desafio de manter a casa organizada, de manter a casa limpa. Quanto maior a família, maior esse desafio, não é não? Manter a casa organizada. O desafio de trabalhar, o desafio de sobreviver num sistema corrompido. Um sistema que subdivide-se aí em várias áreas e também igualmente corrompidas essas áreas. O desafio de sobreviver num sistema de saúde corrompido. Eu não sei quantos aqui são da área da saúde. Eu visito as pessoas enfermas, eu visito as pessoas internadas, e eu posso garantir para vocês, elas sofrem dobrado ou triplicado por conta de um sistema de saúde corrompido.
um sistema econômico corrompido, um sistema político corrompido, nem se fala. Um sistema que não funciona para o povo como deveria funcionar. Funciona para os que governam. Para estes é conveniente e funciona. Mas para o povo não funciona como deveria. E o tempo todo, meus irmãos, nós somos desafiados, como cidadãos, como seres humanos. É uma sobrevivência. Há alguns desafios que não são tão constantes. Alguns querem virar rotina na nossa vida, como por exemplo, deslizamentos a cada verão, e vítimas e mais vítimas. E o governo de São Paulo é desafiado agora a colocar um sistema de alarme, de sirene que funcione, para que as pessoas, ao ouvirem, possam evacuar a área em tempo hábil. O tempo todo nós somos desafiados. E há desafios, repito, que são mais difíceis, mas eles acontecem, eles aparecem. E nós precisamos estar preparados para esses desafios. Nós precisamos superá-los. E a palavra do Senhor tem a nos ensinar isso nesta noite, a superar desafios. O Senhor Jesus está aqui diante de desafios. O Mestre enfrentou desafios quando Ele esteve com a gente, quando Ele se encarnou, quando Ele caminhou com a gente aqui, e nos ensinou como enfrentar esses desafios. Ele foi desafiado o tempo todo, desde que nasceu, até o momento em que Ele foi à cruz. Ele desafiou a morte, como nós sabemos, e saiu triunfante, vitorioso, como nós sabemos. E se Cristo venceu a morte, meus irmãos, e se a igreja do Senhor Jesus Cristo venceu com Ele, e a morte não pode nos deter, isto significa que nenhum outro desafio é páreo para nós. Parece discurso triunfalista, mas não é não. É palavra de Deus, é Bíblia. É algo, promessa na qual nós devemos nos agarrar, da qual nós devemos nos apropriar e ir em frente. Porque o desafio está batendo na sua porta. Amanhã ele estará lá de novo, segunda-feira, agenda marcada. E aí? Esse texto nos mostra o quanto esses discípulos foram desafiados. E como Jesus Cristo ali com eles ensinou a presença do nosso Mestre, a presença do Filho de Deus, ensinou ali aos discípulos e nos ensina até hoje a superar esses desafios. Aliás, seguir a Cristo, meus irmãos, obedecê-lo, já é um desafio. O que acontece no início desse texto? Os discípulos são desafiados a obedecer. Jesus diz para eles, aqui no versículo 22, atravessem, vão na frente. E diz o texto sagrado que compeliu Jesus. O verbo compelir quer dizer insistir. E mais incisivamente quer dizer obrigar. Jesus obrigou então os discípulos a atravessarem o mar? Sim. Talvez porque antes de obedecer propriamente, eles tenham perguntado ou questionado. E o Senhor, como vai depois? O Senhor vai com quem? Talvez isso tenha acontecido. E aí Jesus precisa ser firme. Não se preocupem com isso. Vocês precisam ir. Depois eu me viro. Meus irmãos, há momentos na vida em que nós precisamos simplesmente obedecer. Não cegamente, mas confiantemente. Crente no Senhor Jesus não é cego. A nossa fé não é cega. A nossa fé é confiante. Parece redundância, fé, confiança, tudo sinônimo. Mas é assim. Nós obedecemos ao Senhor Jesus porque nós confiamos nele.
temos plena confiança de que Ele sabe o que está fazendo, de que Ele sabe o que está dizendo, de que Ele sabe a ordem que está nos dando e nós obedecemos. Ok, Senhor, vamos lá, vamos colocar o pé na estrada ou o barco na água, vamos navegar. Você tem vivido em obediência à palavra de Jesus, ao Cristo que te chamou, que te salvou, e que está aqui dizendo para você: meu filho, minha filha, nós estamos juntos para superar desafios. Os filhos de Deus superam os desafios de joelhos dobrados. Os filhos de Deus superam desafios de joelhos dobrados. No versículo 23 está escrito: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus não apenas nos disse como orar. Ele não apenas disse: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Jesus mostrou como se faz, verbalmente e na prática. Jesus orou o tempo em que ele esteve aqui. Jesus orou em público, Jesus orou sozinho. E nós precisamos, irmãos, orar. Hoje pela manhã, na interação do Desafio 58, ou dos Desafios 58, na interação aqui com a Carol, avisando para a igreja como seria as 58 horas de oração, a gente se lembrou aqui de como o crente é bom ter um desafio para orar, mas se você não ora, tem alguma coisa errada. Nós não temos que esperar um desafio anual, nós já sabemos disso. O desafio aqui é para comemorar, é para, realmente a gente focar. Mas a gente não tem que esperar, a gente precisa orar. A gente precisa vir ao culto, orar coletivamente. Amanhã, 15 horas, as Anas estarão de joelhos dobrados. Bom seria se todos nós pudéssemos vir orar com elas. Mas se não podemos, por que não botamos o celular para despertar às 15? E onde quer que a gente esteja, tocou, a gente lembra. Não é possível que você não possa, nesse momento, dizer: Deus, visita as irmãs que estão lá orando, intercedendo e de joelhos dobrados pelos nossos filhos, inclusive pelos meus. Sustenta aquelas servas do Senhor, sê com elas ali, que elas nunca desistam de interceder. E aproveite para interceder também pelos filhos da igreja. Será que não dá para a gente fazer isso? Quarta-feira, 20 horas, encontro de comunhão e crescimento. Meu irmão, minha irmã, que tempo bom de intercessão que a gente tem aqui. Sabe? E aí você não pode vir à igreja para orar. Você trabalha, você estuda nesse horário. Então você não pode deixar de orar sós com o seu Deus, como Jesus ensinou. Tranca a porta do teu quarto, vá lá em secreto, dobra o teu joelho, rasga o teu coração e ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará. Ele te ouvirá. Ele ouvirá o seu clamor. Ele ouvirá a sua intercessão. E Ele responderá. Pode não responder no nosso tempo, nós sabemos. Mas Ele responde. É importante, meus irmãos, é vital. Tira o importante, coloca o vital. Sem oração a gente não vai, a gente não caminha, a gente não avança. Oração é que prepara o crente. Oração é que dá força ao crente. Oração é que deixa ele de pé diante dos desafios. Oração é que faz com que o crente supere os desafios. Jesus é Deus, irmãos. Mesmo assim ele orou ao Pai.
Ele foi ter com seu pai. Ele dobrou os joelhos. E ele sabia o que estava para enfrentar na madrugada. Você sabe o que você está para enfrentar? Você não sabe. Você suspeita. Eu suspeito de que o irmão fulano, o irmão Beltrano, vai precisar passar por uma cirurgia, está passando esse sofrimento. Eu suspeito que amanhã a minha saúde não esteja como está hoje, e não vai estar. Ok? A cada dia, a gente está se desgastando, e a energia está indo, e daqui a pouco a gente chega no momento de encontrar com o Senhor. Uma hora é o joelho, outra hora é o cotovelo. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais vai aparecendo coisa esquisita, gente. Coisa esquisita. Tem 7 anos que eu estou aqui na igreja. Já apareceu tanta coisa esquisita. Eu não usava óculos, agora tenho que usar óculos para ler. Aí depois apareceram umas 2 na junta assim. Aí ontem eu estava falando para a Silvia, meu bem, um negócio queimando aqui, um troço esquisito queimando. Aí a doutora Silvia, refluxo. Já deu diagnóstico logo. Meu Deus, é mesmo que eu já fiz exame, é verdade, a médica já falou que eu tenho refluxo, eu tinha esquecido. Toma isso aqui. Pô, tomou, aliviou. Aliviou, arrumei outra coisa. Falei, meu bem, então uma dor aqui, um negócio esquisito aqui. É um nervo. Eu já tive uns troços mesmo assim, tortou a mão toda assim. Agora está doendo aqui. É o nervo, passa a pomada tal, aquela que refresca, não sei das quantas, tal. Ah, passei a pomadinha, refrescou. E daqui para frente é só assim, irmãos. Arruma um negócio aqui, arruma um negócio ali. Estamos preparados? Não teremos vigor a vida toda. Nós estamos preparados para os desafios. Então ore, você se preparará melhor. Porque os desafios, eles virão. Ah, meus irmãos, os filhos de Deus superam os desafios, aquietando-se diante do Senhor. Eu achei que eu superava desafio, era indo para cima. Tem hora que tem que ir para cima, tem hora que tem que acalmar, aquietar o coração. Entende? E o que nós vemos aqui no texto é o seguinte, a partir do versículo 23, a parte B, olha o que é que acontece. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entrando o barco, entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estados da terra açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Está muito claro, Jesus para de orar, já está tarde, já é mais de 3 horas da manhã, porque as vigílias, os judeus contam assim, a primeira vigília, do pôr do sol às 9 da noite. Segunda vigília, 9 da noite à meia-noite. 21 horas à meia-noite, 0 hora. Terceira vigília, de 0 hora às 3. Quarta vigília, de 3 da manhã até o nascer do sol. Então significa que, lá para as tantas depois das 3 horas, então Jesus estava lá para ir ter com os discípulos. Só que o barco não estava perto, o barco estava longe. Distante, estádios. E esses estádios eram metros ou eram quilômetros? Bom, os romanos contam estádios como 185 metros, contavam, né? Aproximadamente 185 metros. Se o evangelista Mateus achasse que estava, ouvisse, percebesse que estava a menos de 1 quilômetro, eu imagino que ele diria, alguns estádios, né? 5 estádios, não daria 1 quilômetro. Mas como ele diz, muitos estádios, distante, então a gente pode começar a entender que era mais de 1 quilômetro, talvez 2, não sei. O fato é que o barco estava distante. E como Jesus iria? Caminhando por cima d'água. Para a gente não é simples. Para os discípulos não era simples. Mas para o Deus que criou todas as coisas, não há problema com isso. Amados, só o Criador consegue, sem truques,
Sem truques. Porque o diabo fica caçando truque na Bíblia para explicar os milagres. O diabo, inimigo da nossa alma, fica caçando, procurando justificativas, ou científicas, ou, sei lá, fantasiosas, para explicar milagre. E milagre não se explica, gente. Só o Criador, Ele é capaz de, sem truques, dominar o que Ele criou. Superar a criatura, superar a natureza. Só Ele consegue fazer isso. Então ele começa a andar sobre as águas, vai em direção dos discípulos, de uma maneira tão extraordinária, que eles pensam se tratar de uma assombração. Diz o versículo 26, que eles até gritaram. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando, é claro que se eu estivesse lá, eu também gritaria, né, gente, com eles, né? Mas eu fico pensando como chega a ser cômico, talvez, um monte de homem barbado, acostumado com tanta história de pescador, com tanta coisa do mar, de repente começa a gritar. Gritar de medo. Porque um fantasma, como diz os mineiros, né, invém. Um fantasma invém. Meus irmãos, e aí, Jesus Cristo, diante de tudo isso, vai dar uma palavra que vai confortar o coração daqueles homens. No versículo 27, ele diz: sou eu, tenham bom ânimo, não temam. O que um pai faz quando percebe que os filhos estão assustados? Jesus acalmou os seus discípulos com uma palavra. A palavra de Jesus exorta, a palavra de Jesus anima, a palavra de Jesus salva, a palavra de Jesus acalma o nosso coração inquieto. A palavra de Deus tem esse poder, meus irmãos, de aquietar o nosso coração. Eu não sei o que está inquietando você. Eu suspeito o que esteja inquietando o coração de alguns, porque eu sou pastor e lido com vocês. Mas só o Senhor sabe o que passa no fundo do coração e que inquieta demais. E só a palavra de Jesus, só Ele tem o poder de acalmar o nosso coração. A gente abre lá no Salmo 46, né? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E aí no final do Salmo 46, de novo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que palavras são capazes de nos acalmar diante dos desafios, se não essa palavra de Deus? E Jesus vem, acalma o coração daqueles homens, e nós aprendemos, superamos os desafios, dando ouvido à voz do Senhor e nos aquietando diante dEle. Como nós superamos os desafios, meus irmãos? Como os filhos de Deus superam? Ousando avançar. Lembra quando eu disse agora há pouco? Há momentos que a gente precisa ir. Há momentos que a gente precisa acalmar. Há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. E aqui, Pedro, no versículo 28 e 29, Pedro, sempre adiantado, a gente já conhece um pouco a personalidade de Pedro. Ele diz:
Se não é fantasma, se é o Senhor mesmo, então me permita experimentar esse negócio de caminhar por cima d'água. Ninguém falou isso, irmãos, mas Pedro pediu. E o melhor, Jesus permitiu. Jesus disse: pode vir. E aí Pedro coloca um pé na água, sente firmeza, coloca o outro, top demais, e vai. E avança. E vai caminhando em direção a Jesus. Meus irmãos, o que isso nos ensina? Que diante dos desafios, a gente precisa avançar muitas vezes. Deus chamou os filhos para uma vida ousada. Ousada. Isso não tem a ver com irresponsabilidade, com insensatez. Nós não podemos confundir ousadia com arrogância, com insensatez, com irresponsabilidade. Não se trata disso. Ousadia é você entender, como filho de Deus, que a quem você serve, aquele a quem você serve, não é limitado. E tem um propósito para ser cumprido na sua vida. E nisso você vai fazendo a obra dele. E você vai caminhando na presença dele. No chamado dele. Venha, meu filho. E você vai caminhar por sobre as águas. Você vai entrar naquela UTI e você vai interceder por aquela pessoa. Pastor, detesto UTI. Quem é que gosta daquele lugar, gente? Quem é que gosta de estar ali? Até os profissionais gostam do que fazem, mas sabem que é um lugar hostil, que é um lugar de dificuldade, é um lugar de gemidos, é um lugar de dor, é um lugar de choro, mas também é um lugar de cura. É um lugar ao qual Deus nos leva muitas vezes para mexer com a gente, para que a gente seja também instrumento do Senhor ali, como foi o caso ontem, né, irmã Eliane? Lá na Jéssica. Então, quando você sabe disso, Deus me escolheu, Jesus me chamou para ousar, você sai do barco. O barco pode ser um lugar de conforto, pode ser um lugar de abrigo, mas se é Jesus que está chamando, amigo, põe o pé fora. E não põe um só não, põe os dois, e começa a andar. E vai. Porque sem ousar, meus irmãos, a gente não consegue. Ousadia tem a ver com fé. Fé. E a pergunta que a gente faz é essa: você tem andado por fé? Como filho do Senhor? Como filha de Deus? Paulo disse em Romanos capítulo 1, verso 17, que o justo vive por fé. Temos vivido por fé? A propósito, meus irmãos, os desafios de Deus, os filhos de Deus, superam os desafios com fé. Versículos 30 a 33. Pedro, então, começa ousadamente, e nós sabemos que no meio do caminho acontece algo. No meio do caminho, ele para de olhar no poder do Criador e passa a olhar na força da criatura. E isso, meus irmãos, nunca deu certo. Nunca deu certo para o crente. É por isso que o Senhor, nosso Deus, desde o início de todos os tempos, Ele diz, contra a idolatria, contra a falta de confiança nele, a confiança no homem, na criatura, não dá. Criatura é criatura, criador é criador. Então, nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. E aqui os discípulos têm uma experiência de conhecimento violento, nós vamos ver no final do texto.
Nós já vimos, já lemos e veremos novamente. O que acontece? Pedro começa a andar e Pedro então começa a afundar. Porque é isso que acontece quando a gente tira os olhos de Jesus. Fé, irmãos, é foco. E coisa fácil é perder o foco. Num mundo como este que nós estamos vivendo, fácil demais. Porque as pessoas, não sei o que está acontecendo, ou sei. O fato é que as pessoas não estão sendo preparadas para foco. Há uma dificuldade em focar. E a gente precisa focar em Deus, precisa focar em Jesus. Caso contrário, vai desequilibrar, vai afundar. Agora, se acontecer isso com você, você não pode se desesperar. Ok? Eu sei que o desespero, pense em alguém que está se afogando. Uma hora não dá para controlar o desespero. Mas há momentos até certo ponto, dizem os especialistas, que é melhor manter a calma do que se desesperar precipitadamente. Porque se mantiver a calma, as chances são maiores de salvamento. Se acontecer de você afundar, o que você vai fazer? O que Pedro fez, amigo. Vai clamar. Vai dizer: Jesus, salva-me. Eu estou afundando. E o seu Deus, Ele está sempre de mãos estendidas para te levantar, para reerguer você, para botar você de volta no prumo. Então não desista. Por mais que os desafios sejam intensos, por mais que as águas estejam cobrindo, não desista. Clame ao seu Deus, clame ao Senhor Jesus, e Ele vai colocar você de pé de novo. Eu não sei qual desafio que você está enfrentando, repito, nem em que intensidade você está, em que momento você está, nem se você está enxergando esses desafios vencendo você. Às vezes eles são maiores mesmo do que nós, do que as nossas forças, mas eles não são maiores do que o nosso Deus. Pode vir a avalanche que vier, o terremoto que vier, eles não são maiores que o nosso Deus. Você está dizendo isso, pastor, porque você não estava lá na Turquia, nem na Síria. Meus irmãos, a despeito de eu estar lá ou não, nada é maior do que o nosso Deus. Está dizendo isso, pastor, porque você não teve familiar lá em São Paulo, no litoral, nem vítimas próximas, nem você estava lá com sua família. Meus irmãos, nada é maior que o nosso Deus. Aliás, a gente precisa acreditar que o Jesus que estava com os discípulos no meio dessa ventania toda aqui, dessa turbulência toda, é o Jesus que estava lá no meio do terremoto. É o Jesus que estava lá no meio da avalanche de lama, dizendo para aqueles que estavam desesperados, os seus filhos: eu estou aqui. Eu estava dizendo isso lá no retiro. Eu não tenho dúvidas, irmãos, não tenho dúvidas, de que aqueles que não receberam um sim da oração de Deus, no sentido de: Deus, salva-me desses escombros, Deus pode não ter salvado a vida, mas eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo de Deus esteve ali ao lado dizendo: meu filho, olha só, agora você vem comigo. Chegou a hora de você vir comigo. Entende? Eu estou com você. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu já passei por isso. Eu já passei por um momento em que eu pensei assim: é agora. Pastor, tua força estava lá em cima? Não. Pastor, tua fé estava lá em cima? Não. Mas não depende da minha força nem da minha fé, querido. É da força e da fé que Deus me dá. E foi Ele quem disse: você fica tranquilo. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Então o que acontece, meus amados irmãos, é que a gente precisa entender que Deus e o Senhor Jesus Cristo, Ele é maior do que tudo isso.
que os nossos olhos veem. Ou a gente foca nesse Jesus, ou a gente vai ver muita assombração. Onde tem e onde não tem. Essas tragédias, essas catástrofes são assombrosas? São. A assombração está ali. Mas há momentos em que não tem assombração. E a gente está vendo a assombração. Então é necessário que a gente olhe com os olhos da fé e supere tudo isso. E o versículo 31 é muito claro que Jesus quer de nós. Jesus quer de nós fé. Por que vocês são tímidos? Creiam. E essa fé, meus irmãos, nos leva a reconhecer quem Jesus é e também a adorá-lo. Por que nós adoramos a Deus? Porque nós sabemos quem Ele é. Os discípulos estavam aprendendo aqui. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo. Nós o adoramos pelo que Ele faz. Mas antes, o adoramos pelo que Ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? E é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Superando desafios. 1 leão por dia. E Cristo é com a gente. E nós vamos conseguir. Amém, igreja? Vamos ficar em pé então? Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar que Ele é esse Cristo. Vamos cantar em quem nós temos crido. Vamos para casa hoje, pensando, relembrando, reforçando essa fé. Tu és o Cristo de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Eu não sei, repito, o que você está enfrentando, mas Jesus sabe. E Ele vai te dar as condições que você precisa para superar. Então acalme o seu coração, ore, adore, adore. Independente da circunstância, adore. Uma coisa que deixa o inferno irritado é o crente, mesmo diante do perrengue, adorando a Deus, cultuando o Senhor. Lembra de Jó? Mexe com ele, disse o diabo para Deus. Tira o que ele tem e verá se ele não blasfemará na tua face, na tua cara. E Deus permitiu. E o diabo foi lá, fez uma arruaça na vida daquele homem. Mas mesmo diante de toda a dificuldade, diante de todos os desafios, não foram poucos, Jó continuou adorando ao Senhor. Que seja assim a sua vida. Olhando para o Filho de Deus, cantando, superando todos os desafios da sua vida. Amém, igreja? Amém. Muito bom. Vamos cantar? Com alegria no nosso coração.